Seja bem-vindo. Esse é o programa Palavras Consoladoras, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos nós estaremos com você. O tema que iremos analisar é aprovações de entes queridos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 12, 13 e 21. E também nós temos o texto do mesmo nome do livro Alma e Coração, psicografado por Chico Xavier e Emmanuel. E nós recebemos hoje o colega Jaime Perim, há muito tempo trabalhando no movimento espírita da Serra Gaúcha, para nos auxiliar a refletir sobre o assunto. Perim, sempre é um prazer acompanhar contigo esse programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Ieda. Obrigado, amigos que nos assistem. Nós é que agradecemos a oportunidade de juntos estarmos trocando essas informações a respeito desta nossa doutrina tão bonita, tão bela, e que muito nos esclarece, muito nos consola, né? Então, será muito prazeroso para comigo, em especial, podermos ter essa oportunidade de fazermos algumas reflexões sobre esse tema que tu nos trouxe, né, Ieda? As provações dos entes queridos, né? Então, é um tema bastante atual, como você mesmo lembrava, está bastante linkado com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque, como todos nós sabemos, estamos aqui num planeta ainda de provas e expiações, aonde o mal predomina sobre o bem, e é óbvio que, então, as circunstâncias, né, os comportamentos que nos envolvem ainda não são tão, imaginemos, felizes e agradáveis tanto quanto nós gostaríamos, né? E quando nós lembramos, então, dos entes queridos ou do ente querido, é sempre importante lembrar, embora todos nós, de uma forma ou de outra, já o saibamos, mas sempre é alguém muito caro, é alguém muito querido, é alguém com o qual nós temos, assim, uma afinidade muito grande. E como nós também somos lembrados pelo próprio Evangelho, muitas vezes não apenas uma ligação familiar, não apenas uma ligação biológica, mas muito mais, às vezes, uma ligação espiritual. Então, nós nos sentimos, assim, atraídos, né, por esses nossos irmãos, então nós os classificamos como entes, né? Esses nossos entes queridos são mais queridos do que os demais irmãos por essa afinidade, né? Por essa sintonia, por esse querer, né, de estarmos próximos uns aos outros. Então, às vezes, também esses nossos irmãos, assim como qualquer um de nós, também passarão pelos seus momentos de provação. Também terão, assim, experiências, né, e passarão por elas, para que também possam consolidar os seus valores, consolidar os seus conceitos também. E possivelmente, então, dentro dessa área, querida Ieda, queridos amigos, nós vamos ver esse assunto, no mínimo, por dois ângulos, né? Quando o nosso ente querido é alguém que desencarnou, né? E quando esse ente querido é ainda alguém que está junto a nós. Inicialmente, então, e com base, novamente repetindo, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Como é que nós também fazer essa leitura desse nosso irmão que já partiu, desse nosso irmão que nos é muito caro, e como é que, então, se dá essa relação também dessa partida, né? Então, nós vamos ser lembrados, e nós não poderíamos perder de vista, que aquele irmão que parte, dentro já, e até imaginando que nós tenhamos uma relativa ideia dos princípios doutrinários, será muito natural, por mais que nós tenhamos, assim, uma afinidade muito grande com ele, mas que ele também já fez a sua tarefa, ele também já cumpriu a sua missão. Então, diante dos desígnios do Pai, ele vem, esse nosso irmão, faz a sua trajetória, faz a sua caminhada e retorna para a pátria espiritual. Então, isso também deveria ser algo que nós não deveríamos perder de vista, pois que, senão,
nós começamos a perder até essa questão da resignação, de nós nos resignarmos com estas circunstâncias que nos envolvem. E, então, sabedores dessas leis que nos regem, também será natural que nós compreendamos, por mais, repito, que nós tenhamos, assim, essa afinidade muito grande, muito bonita com esse nosso irmão, mas que também a gente saiba que ele já fez a sua parte. E aí a resignação também precisa entrar em cena, de nós nos resignarmos, e sabedores também pela doutrina, que nós nos reencontraremos no momento oportuno. Também é importante sabermos e recordarmos que a gente aprende, através da nossa doutrina, que a alma, ela vive muito melhor quando está no estado da erraticidade, ou seja, sem o corpo. Então, muitas vezes, nós também querendo que esse nosso ente querido, querendo que essa nossa pessoa amada, querida, com a qual nós prezamos muito, fique conosco muito mais do que um tempo necessário, nós estaríamos, inclusive, com certeza, olhando pelo aspecto até do egoísmo. Então, nós ainda estaremos também com uma oportunidade, dentro dessa resignação que nos lembra o Evangelho, sabedores de que esse nosso ente querido já fez a sua passagem, já fez o seu tempo e precisa, e se sentirá muito melhor na pátria espiritual. Ele se sentirá muito melhor. E nós ainda, ao nosso turno, teremos uma oportunidade, dentro dessa resignação, de exercitarmos o desapego. Aos poucos, é bem verdade, mas cada vez mais com profundidade, nós vamos nos dando conta de que nós não somos proprietários de ninguém, mas sim usufruímos desse tempo em conjunto. Então, assim, fica mais fácil entender que aquele nosso irmão, seja na condição ou na função qualquer que ele apresente conosco, pai, mãe, irmão, filho, vizinho, chefe, subordinado, mas ele também cumpriu o seu papel para que ele possa também levar esse processo adiante. Então, nós aí também teríamos esse exercício do desapego, sermos resignados, termos essa ideia de futuro tão bonita que a doutrina nos traz, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, os fenômenos biológicos do nascimento e da morte passam a ser questões naturais que nós vamos naturalmente empreendendo na nossa jornada evolutiva. É importante também que nós nos lembremos também do próprio Livro dos Espíritos, né? Quando na questão 936, eles vão fazer uma pergunta, né? Essas dores inconsoláveis, né, de quem fica, qual que é o efeito que nós provocamos sobre aquele nosso irmão que partiu? Olha que coisa interessante também, né? Então, nós não podemos perder de vista que quem partiu se sentirá sempre bem com a nossa lembrança. Quando era uma lembrança, assim, afetiva, uma lembrança amorosa, uma lembrança carinhosa. Porém, quando essa lembrança ela passa a ser algo mais doentio, mais tóxico, passa a promover dificuldades para o nosso irmão que já partiu. Ele passa a se sentir de uma forma, então, como vai nos lembrar essa questão 936, né? Ele se sente desconfortável e percebendo que nós perdemos um pouco da nossa fé, de não acreditarmos, então, nas leis que o Pai criou. Ou seja, de que todos nós temos um tempo para vir para cá, pelas nossas experiências individuais e coletivas, e assim seguirmos à frente. Então, às vezes, essa nossa lembrança doentia, né, causa dificuldades para esse nosso irmão no seu progresso, e muitas vezes ela pode ser um entrave no próximo reencontro, e nesse próprio reencontro que se dá com as almas afins. Então, nós precisaríamos, querida Ieda, queridos ouvintes, também lembrarmos e levarmos isso em conta. Perfeito. E o consolo é que a doutrina espírita nos ensina que a dor faz parte de um processo, desse processo da condição humana, né? E segundo a lei do progresso, na justiça divina não há provações para nossa... sem essas provações, nós não evoluímos aqui no mundo. Então, a gente tem que pensar que essas dores, essas perdas também fazem parte, né, Perim, dessas nossas provações. Muito então, natural, né, Ieda? Muito natural, desculpe.
E nós escolhemos um texto que deu nome à nossa live, a Aprovação dos Entes Queridos, escrito por Emmanuel, que ele é muito interessante. E o que esse texto pode acrescentar a essas informações de Kardec, Perim, querido? Isso, como eu comentava na pergunta anterior, né, Ieda, que nós podemos olhar esse assunto dos nossos entes queridos por dois ângulos, no mínimo, né? Dos nossos Perfeito. Irmãos desencarnados ou do nosso irmão que continua encarnado e ainda que continua sendo esse ente querido, né, do qual a gente ainda dedica todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa fraternidade, e o convívio, enfim, que a gente tem com esse nosso irmão, com o qual a gente tem, assim, uma série de afinidades com os quais a gente se sente bem. Então, o que nós somos lembrados nessa bela página, né, de que o Emmanuel, através do Chico, nos trouxe, como você já lembrava, essas provações também dos nossos irmãos que aqui ainda permanecem ao nosso lado, como nós podemos vê-las e como nós podemos também contribuir para que essas provações desses nossos entes queridos possam ser atenuadas. Então, sempre é importante, talvez, entre outras reflexões, seguramente, lembrarmos que não apenas nós estamos assim, aqui com uma missão, mas também esses nossos irmãos também vêm para cá com a sua própria missão pessoal. Então, independente da nossa relação que nós tenhamos uns para com os outros, eles também têm a sua vida natural, a sua vida normal. Então, quando nós olharmos por esse ângulo também, nós vamos perceber uma outra coisa que é tão bonita, né, Ieda e queridos irmãos que nos ouvem, que esses irmãos, esses entes queridos, muitas vezes, eles fazem parte até de um grupo que é o nosso apoio para a nossa própria jornada evolutiva. Então, assim como nós, quando, por exemplo, adoecemos, quando nós possivelmente nos encontremos em falta, quando nós eventualmente fraquejamos na nossa experiência evolutiva, quem é que está ao nosso lado para nos auxiliar, para nos esclarecer, para nos consolar? Esses entes queridos que se apresentam das mais diferentes formas, né? Pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, irmão, irmã, amigo, vizinho, subordinado, chefe, colega, das mais diferentes formas. Então, quando nós estamos nessa condição, nós nos sentimos bem, quando alguém nos acolhe, imaginemos esses nossos seres que estão ao nosso redor também quando se encontram em situações semelhantes. Qual deveria ser o nosso papel, senão de apoiadores, de carinhosos, de incentivadores, estimular a fé, lembrar que a justiça divina nunca nos abandona quando nós, de fato, estamos propensos a esse bem, quando nós, mesmo nas nossas dificuldades, nos encontramos assim, podemos e devemos não só confiar nesse apoio material, mas também nesse apoio espiritual. E nós, então, ainda, como apoiadores desse processo, buscarmos ser os mais facilitadores desse processo quando aquele nosso irmão, a nossa irmã, está em dificuldade, não sendo julgadores, não julgando as suas atitudes, os seus eventuais erros que eventualmente possam ter ocorrido, estimular num caso de doença que a sua recuperação também depende da sua própria fé, da bondade divina, ou seja, o estímulo, o carinho, essa convivência fraterna, aí que passa a ser também a nossa parte, para que eles então possam se sentir confiáveis, possam se sentir tranquilos, e assim também se sentirem como qualquer um de nós que se sente super bem quando alguém nos estende a mão, que nós possamos ser esse elemento que estende a mão para o nosso ente querido quando ele se encontra numa situação semelhante. Então, nós temos uma oportunidade rica, bonita, de jamais buscarmos ser, então, os julgadores, os juízes das suas questões e de querermos que as nossas verdades se sobreponham às suas verdades, nós podemos, então, lembrar de que nós podemos ser aquele algodão, vamos dizer assim, entre os cristais, né, que possam evitar choques, e que nós sejamos, sim, elementos de apoio, de paz, de concórdia e de tranquilidade. Muito bom. Nossa,
um bom encerramento para o nosso programa, não é? Porque a gente, assim como a gente gosta de ser acolhido, gosta de ser bem aconselhado, bem acompanhado, o outro também espera isso da gente, né? Então, nesse texto diz que a gente não tem que torturar ninguém com as nossas mazelas e nem desencaminhá-los até com os nossos conselhos, né? E tu fechou muito bem. Então, que a gente saiba aproveitar a convivência desses entes queridos à nossa volta, seja quem forem, para que nós cresçamos juntos. Então, foi assim que nós estamos encerrando o nosso trabalho, Perim, dessa forma tão bonita que tu colocou, e foi um prazer imenso contar com a tua colaboração. Muito obrigada. Cara Ieda, queridos irmãos que nos ouvem, o nosso carinho e a nossa alegria de podermos, então, trocarmos essas experiências, né, com base nessa doutrina tão bonita. Um forte abraço a todos, que Deus os acompanhe hoje e sempre. Obrigada. Interessante saber que nessa existência, então, tanto as alegrias como as tristezas e as dores dos nossos entes queridos também nos entristecem. Mas o benfeitor Emmanuel nos esclarece que temos sempre que ser a luz e que ter aquela luz dentro de nós para quem está ao nosso caminho, dando auxílio no momento necessário e mostrando confiança e esperança em Deus. Então, tanto para nós quanto para eles. Que saibamos, então, escolher o próximo, acolher o próximo como nós gostaríamos que ele nos acolhesse. E para que tudo se dê bem nesse mundo de expiação e prova, em que tantos sofrimentos a gente passa e vê os outros passarem, né? E que a gente, irmãmente, se acolha, se ajude, também com a ajuda do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, que nos dê muita saúde para continuar essa jornada da Terra. Nós estamos terminando, então, aqui o nosso programa. Até o próximo encontro. E se você gostou, curta, comente e compartilhe.